Estamos de volta. Essa discussão dos casos de aborto em diagnósticos de microcefalia também passa por uma questão legal. Então, a nossa equipe conversou com a advogada Quilma Vasconcelos para que a gente até entenda, nas nossas leis brasileiras, como é que está a questão do aborto. Acompanhe. Por muito tempo ele foi chamado de mosquito da dengue, mas o apelido do Aedes aegypti já não diz tanto sobre ele. Como se tornou o transmissor de outras doenças, é um vírus ainda considerado novo que mais preocupa a população. Qual é a doença que mais te preocupa hoje? É a zika, é a microcefalia, é a zika, porque a dengue às vezes a gente tem e toma um remédio, às vezes passa, e a microcefalia é o nosso bebê que vai ficar doente pro resto da vida, né? E é essa sequela deixada pelo Zika o que mais vem tirando o sossego, principalmente das gestantes. Desde que foi comprovada a relação do vírus com a microcefalia, que os números não param de crescer em todo o país. Diante desse quadro, a agência da ONU recomendou que os países modifiquem as leis de modo a permitir que as gestantes tenham direito ao aborto em casos de microcefalia. Mas aqui no Brasil, o Ministério da Saúde já descartou essa possibilidade, afirmando que a legislação brasileira vai ser respeitada. A legislação ela criminaliza a conduta do aborto, mas prevê duas exceções nas quais o aborto não é tipificado como um crime. É no caso de risco de vida para a gestante e também no caso de estupro, quando a gravidez ela é oriunda de uma violência sexual. Existe também já um entendimento do STF, a partir de um julgado, que também permite o aborto nos casos de crianças de fetos anencéfalo. Entre os paraibanos, a recomendação da ONU para a permissão do aborto divide as opiniões. Mas como a legislação brasileira não deverá sofrer modificações, quem praticar o aborto está sujeito à detenção. A punição varia de 1 ano de detenção a 3 anos, se ela pratica nela mesma o aborto, e pode variar de 4, chegando até 10 anos de reclusão para quem pratica o aborto sem o consentimento da gestante. E essas penas podem ainda chegar até o dobro se houver uma qualificadora como a morte da mãe. Eu vou colocar uma pergunta para você. O feto tem o direito da vida sobre a mãe ou a mãe que tem o direito da vida sobre o feto? Nós estamos tratando de duas pessoas com o mesmo direito, né? O nascituro tem sim direito à vida, ele espera nascer para ter a sua personalidade, então a partir desse momento que ele tem esse direito fundamental de vida, então ele já é juridicamente protegido pela nossa lei. E do outro lado, que é o grande debate, é o direito da mãe, é o direito da gestante no que diz respeito ao seu corpo e no que diz respeito a ela querer ou não ter aquele bebê. E aí é uma discussão aí eu poderia dizer, de muitos anos, no sentido dela ter o direito de ter aquela gestação ou não, independente se é proveniente de doença, microcefalia ou outras que a gente já conversou, e ela tem o direito da personalidade do corpo dela. A gente só tem um precedente jurídico de interromper essa gravidez quando o bebê está, em outras palavras, juridicamente falando, morto. Irene, o que a senhora acha que a legislação precisa mudar para garantir os direitos necessários que a senhora acredita que a mulher deva ter nesses casos? O feto é vida, mas não é um ser humano. É preciso ter, pelo menos é preciso se pensar em cima disso, entendeu? Não é ter clareza, é pensar em cima disso. Então, quando a gente defende o direito ao aborto na questão legal, é porque a gente entende, são 3 razões, inclusive já existe no país, no nosso país, que é a questão do estupro. A gente não está dizendo que toda mulher que for estuprada faça aborto, não. Nós estamos dizendo que as mulheres que forem estupradas, que não queiram ter seu filho, não queiram ter o filho de um aborto que vai a vida inteira ser o retrato vivo da sua angústia, do seu sofrimento, da sua humilhação, ela tem o direito de fazer o aborto. Doutor Fabiano, aproveitando o gancho que a gente está falando da questão do aborto, o que a medicina e os estudos dizem o aborto quando feito dentro de procedimentos
Num caso dentro da lei, por exemplo, né, num caso de estupro, o aborto legal, tem o aborto legal. Esses procedimentos médicos têm risco para a mãe? Que riscos são esses? E qual é o risco que as mulheres se expõem quando vão fazer um aborto de forma clandestina? É um procedimento, praticamente um procedimento cirúrgico, envolve anestesia, envolve a questão de ter equipamentos esterilizados, envolve a técnica das pessoas então, que estão envolvidas, né, o profissional obstetra. Mas afeta a mãe, no caso, ela pode depois voltar a ter um bebê normalmente, de forma saudável, uma nova gravidez? Na grande maioria das vezes, sim. A grande maioria que não tem acesso para fazer uma viagem posterior, às clínicas de alto custo, que elas vão procurar muitas vezes as clínicas clandestinas que são muitas vezes assim, de qualidade duvidável. Se ele vai fazer alguma coisa, a mulher tem uma hemorragia, tem um descolamento lá, ele sabe o que fazer. Mas na clínica clandestina, que muitas vezes não tem um profissional médico, e às vezes até tem um profissional médico, mas ele não tem um aparato de diagnóstico que ele está fazendo no consultório dele, ou então num hospital clandestino, então é claro que você vai talvez multiplicar isso por 10, 20 vezes o risco. Vamos ver então o que a psicologia tem a dizer sobre esse assunto. A gente conversou com a psicóloga Renata Toscano, nós fizemos inclusive alguns questionamentos sobre o impacto da decisão de uma mãe de fazer o aborto, tanto também como as consequências para uma mãe que decide gerar o bebê com microcefalia ou com qualquer outra síndrome. Vocês podem pontuar no final. Acompanhe. A mãe em si, ela vai ter um processo de doação. Muitas vezes vão ter que abrir mão de trabalho, de sua identidade profissional, para estar acompanhando e se dedicando para esse filho. Então, consequentemente, é uma mãe que realmente vai estar gerando uma criança especial, né, com a necessidade de afeto e de total atenção, e muitas vezes ela pode ser abandonada, como é muito comum, pela família e até mesmo pelo pai, né, pelo companheiro. Se essa criança com microcefalia, ela cresceu, se desenvolveu, né, dependendo muito do grau do qual das sequelas que ela ficou, ela pode estar sendo vítima de bullying na escola, na sociedade, preconceito que é muito comum, até porque as crianças da mesma idade vão saber, né, dependendo do contexto social, que crianças iguais àquela outra criança, que é a criança com microcefalia, poderiam ter sido abortadas e aquela não foi. A mãe, ela se prepara para a chegada, não só a mãe, como a família, se prepara para a chegada dessa criança, que de uma certa forma transforma a vida dessa família, e especialmente a mãe, né? Uma transformação corporal, psicológica, emocional e afetiva na espera dessa criança. E de repente vem a necessidade de um aborto, né? Então, consequentemente, até mesmo quando essa criança ela nasce, muitas vezes muitas mães não sabem lidar com a maternagem e entram num processo de depressão, que é a depressão pós-parto, até a perda dessa criança através de um aborto, seja ele um aborto espontâneo ou um aborto mesmo provocado, causa danos emocionais e a pessoa, a mãe, ela pode ter uma depressão ou ter alguns danos emocionais e precisar de apoio psicológico. Então, Irene, o que é que você acha da opinião da psicóloga? Quando ela diz que uma criança com microcefalia, ao crescer, que estiver frequentando uma escola, poderá sofrer bullying porque outras mulheres fizeram um aborto. Eu acho que uma coisa, ela vai sofrer bullying pelas condições dela, assim como o bullying já existe. E Andréia? Toda família que recebe uma criança especial, poderia dizer assim, independente de qual é a doença, ela precisa realmente desse amparo psicológico, esse amparo social, que aí a gente vai ter que trabalhar com vários incentivos sociais, politicamente falando, né, do governo. Doutor Fabiano, a psicóloga falou dos impactos negativos que uma mulher que decide fazer o aborto pode ter. No caso do aborto legal, ela passa também por um acompanhamento psicológico para lidar com essa situação? Com certeza. Até porque no momento que é feito o diagnóstico já é acionado a psicologia hospitalar. Se ela estiver dentro do hospital, se ela estiver dentro de uma unidade de saúde, então é acionada a psicologia, porque você vai dar uma informação para ela que é uma informação negativa, que é uma informação que o sonho dela
não era da forma que ela estava pensando. Então, mas aí eu me refiro a um caso de uma mãe que decide interromper uma gestação. Esse acompanhamento psicológico também é necessário. O acompanhamento psicológico, a finalidade dele não é apontar o que é o certo e errado, é sim reforçar a posição da mãe. Se ela se sentiu dentro do aborto legal, essa decisão de interromper, então a psicologia reforça a sensação dela para ela não se sentir culpada, para ela se sentir o mais confortável dentro do possível, dentro do serviço. Agora vamos ver uma reportagem de Simon Cavalcante, que foi conhecer a rotina de uma família onde a mãe continuou a gravidez e teve a criança mesmo com microcefalia. Acompanhe. Toda a corujice com o filho até parece de uma mãe de primeira viagem. E não deixa de ser. Afinal, o cuidado com o pequeno Matheus vem sendo a cada dia uma experiência nova, mesmo para quem já teve outros 2 filhos. Não, Cielo, um abraço. Da primeira vez que veio, tá até, né? Olhando para Matheus, já dá para perceber que ele tem características físicas diferentes de outras crianças. E isso Claudilene começou a descobrir ainda na gestação. Quando ele nasceu, foi que fizeram os exames nele tudinho. Aí com 26 dias vieram me dizer que ele tinha microcefalia. Mesmo sem saber ao certo o que era a microcefalia, Claudilene sabia que a vida dela mudaria completamente a partir dali. Mas conta que encarou a notícia de cabeça erguida. Tive que aceitar, porque é meu filho, Deus mandou ele assim. Para mim, nem me assustou. Eu fui pelo amor mesmo. Que eu cheguei a ver ele a primeira vez, aí a médica foi disso, aí tem que... me avisou, né? Fez assim, olha, pai, tem que ser forte, porque ele tem microcefalia, tem isso, tem aquilo. Ela disse o diagnóstico que ela faz, né? Eu disse, tá certo. Seja a vontade de Deus, entendeu? Seja a vontade de Deus, porque Deus dá a rodia, né? Para quem consegue carregar o pote, né? Se ele me deu assim, seja a vontade dele, né? Eu só peço a Deus força, saúde para trabalhar, para poder... nunca falta nada para ele. Desde que Matheus nasceu há 9 meses, que Claudilene se dedica completamente a ele. Até o trabalho de diarista teve que deixar de lado diante dos cuidados que o filho precisa. Minha vida é gerada a ele, todo o tempo. Mas eu vejo que a senhora faz isso sem problemas, assim. Para a senhora não se importa com isso? Não, porque no momento que eu empecei a engravidar, eu sabia que minha vida era para os meus filhos. Mas Humberto não fica atrás. Sempre que pode, também está lá dando muito carinho ao menino. De dia é ela, de noite é eu, né? Porque como o dia dela é mais pesado do que o meu, que ela vai atrás de remédio, leva ele para fisioterapia, tudo, né? Aí eu pego de noite e divido com ela. E é desse apoio do marido e de familiares de onde Claudilene encontra a força necessária para enfrentar os desafios diários. Tanto a família do meu marido quanto minha família me apoiaram. Desde o momento que eu falei que ele tinha um probleminha, minha mãe me apoiou, minha irmã me apoia. Todo mundo, os primos deles são loucos por eles. A família ficou mais reunida ainda. Hoje, mãe e pai unidos já enxergam o problema do filho de um jeito bem diferente. É normal. Não tem esse time que você falou, não. Eu digo que tem, não. Ah, Maria, eu amo demais esse menino. Depois que a gente viu na reportagem, por exemplo, a mãe teve que mudar a rotina dela, deixar a profissão por causa da criança. E ela tem que ter um apoio muito grande da família em si, do outro filho, do pai. Inclusive a gente tem relatos de que homens abandonando suas mulheres por causa disso. É verdade. Crianças sendo colocadas em orfanatos. Fiquei felicíssima pela mãe que estava lá criando seu filho com sérios problemas. O bichinho, a cabecinha não sustenta em pé, o corpinho não se segura. Parabéns para essa mulher que teve força, tem coragem e teve condições de criar. Mas nós sabemos que muitas mulheres, em sua maioria, não têm essa condição. E nós vamos mais além. As mulheres que têm condições financeiras boas, que estão tendo filhos com microcefalia, estão fazendo aborto nas melhores clínicas do país. Quando não sai deste país para fazer nos países onde o aborto é legal. Então, também é uma questão social.
o que é uma questão social. Então, nós entendemos que as mulheres pobres que não tenham condições de ter esse filho problemático, que saiba que não tem, ela sabe que não tem condição de ter esse filho, ela tem o direito de optar por não ter o filho. Essa semana a gente assistiu uma entrevista de um orfanato dizendo que já tinha recebido 6 crianças com microcefalia, quer dizer, elas não tinham mais condições, até pedindo que por favor não colocassem mais crianças lá, porque elas não tinham mais condições de criar outras crianças. Esses argumentos, junto com o fato de que existe um impacto social que essa família tem quando a dinâmica da família muda, isso pode ser um argumento jurídico para tentar se justificar um aborto? Ou qual a sua opinião sobre isso? Todos esses fundamentos jurídicos de dificuldades financeiras, dificuldades com o cônjuge, com outros filhos, eu acho que é um trabalho social, né, através de intervenções políticas, no sentido de dar o aporte para essa família, inclusive financeiramente, quando as mães abandonam o emprego, a gente tem na Seguridade Social a LOAS, mas não para alterar a lei e autorizar, né, a interrupção dessas gravidez. Não é o suficiente, né? A parte financeira, a parte emocional no que diz respeito ao convívio familiar não seria suficiente para a gente acabar, né, com um princípio tão grande, tão forte no nosso ordenamento jurídico, que é a nossa vida. Ok, no próximo bloco a gente vai mostrar o resultado de uma enquete que nós fizemos na página da TV Assembleia no Facebook sobre este assunto, e também a gente vai comentar as notícias que estão falando por aí, que estão circulando na internet exatamente sobre esse tema. Fique com a gente, porque aqui ainda tem discussão. Depende da mãe. A decisão só cabe a ela. Se ela não quer fazer, é um direito dela. E eu acho que não deveria fazer. O filho vê, paciência, né? É aceitar. Eu acho que sim, né? Se a criança tiver, né? É melhor ela ter o aborto. Você acha que as mães têm que ter o direito? Tem o direito, porque é melhor do que nascer a criança doente, né? Eu acho que não. Porque é uma vida, né? Não acredito que nada pode empatar. Só Deus pode tirar a vida. Não acho certo, que é um ser humano, né? Eu acho que não, que a gente tem que ter, tem que criar, cuidar, tem que ter amor próximo.